E o local aonde ele ficou hospedado é aqui na Praça Clóvis Bevilacqua, que na época era chamada de Praça de Pelotas. Então ele ficou numa casa lá de número 9, e nessa casa ele veio várias vezes aqui na casa do reverendo Bezerra Lima, que morava nessa rua, o nome é Santa Terezinha na época, logo ali no final, no número 39. Então ele esteve ali bem uns 2 ou 3 dias, inclusive realizou culto com o reverendo Bezerra Lima, também esteve na casa de Cândido Olegário Moreira, que fica aqui na rua São Paulo. Então ele teve uma convivência aqui em Fortaleza muito aconchegante. E nós conseguimos encontrar a foto do local onde ele comprou a sua passagem, aqui na Rua Formosa. O nome antigo era Rua Formosa, atualmente é Rua Barão do Rio Branco, número 50. Nesse número 50 ficava o local de vender passagens do Lloyd brasileiro. E lá ele esteve comprando a sua passagem. Então, toda a história que o movimento pentecostal do estado do Ceará precisa para comemorar o seu centenário, eu já consegui colocar em 3 livros. Foi o Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, depois o Evangelho, quando chegou em Fortaleza, a partir de 1922, agora já concluí o livro do Vingre, Gunnar Vingre no Ceará, 40 dias de avivamento pentecostal. Estou fazendo o livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, parte 2. Para a parte 2 eu tenho já muito material pesquisado, inclusive uma relação de obreiros, pastor Antônio José, de 1970, que me revela os pastores que estavam voltados para a igreja no interior do estado, como também algumas atas das convenções que eu consegui recuperá-las, e já as li, e já encontrei aonde esses pastores estavam locados e como essa igreja foi crescendo gradativamente, porque a igreja em Fortaleza nasceu lá no Itapajé, mas ali foi concentrado como campo da praia. Nesse campo da praia ele saía de Itapajé, vinha para o Paracuru, do Paracuru veio para o Jardim, depois foi para Canabrava, São Luís do Curu, depois foi para o Mirim, e assim esse trabalho do campo da praia foi se estabelecendo. E aqui em Fortaleza, o evangelho já nasceu no sítio Tunga Cocó, com a família Porfírio, e aqui em Fortaleza também, Belém enviou, em 1921, uma missionária sueca chamada Esther Anderson. A Esther Anderson, quando esteve aqui no 21, no 22 chega o Antônio Rego Barros, depois, em agosto de 22, chega o pastor José Teixeira Rego, depois vai chegar o Bruno Skolimovski, eles vão alugar uma casa logo ali próximo aonde era a parada do bonde do Alagadiço. E aí Fortaleza teve a evangelização inicial desses pioneiros. E os endereços que a igreja teve durante esse período está já conhecido nesses livros. Então, finalizando essa minha pequena apresentação, que tem que ser muito corrida por causa do tempo, os irmãos podem conhecer a história do movimento pentecostal no estado do Ceará, já tendo acesso a esses livros. É muito importante o irmão conhecer a origem da nossa igreja, que nasceu no dia 20 de julho de 1914, lá no Itapajé. E você, conhecendo a história, quando o centenário for comemorado daqui a 500 dias, que faltam 500 dias para acontecer o centenário no Itapajé. Aqui a gente vai comemorar a partir de setembro, né, pastor? Então, fica aqui esse meu agradecimento ao pastor Antônio José Azevedo Pereira, que sempre que eu o busco, está sempre de braços abertos para me atender. Às vezes eu dou algum trabalho a ele, mas ele vai dissimulando alguma coisa, e mesmo assim tem conseguido me amar, porque eu tenho, irmãos, uma sede enorme de passar para os irmãos a história dos pioneiros do movimento pentecostal. Muita gente aqui precisa saber quem é Raimundo de Sales Gomes, quem foi Vicente de Sales Basto, quem foi Felisberto Teixeira Basto, quem foi Curdulino Teixeira Bastos, que foi o fundador do movimento pentecostal em Roraima. É um cearense que fundou o evangelho em Roraima, e muita gente não conhece, mas os cearenses, eles têm um amor muito grande pela obra de Deus. E hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, fica aqui os parabéns
para a nossa Maria de Jesus Nazaré Araújo. Porque uma mulher, em 1914, sair do Belém do Pará, tomando um navio, não é, sozinha, chegar aqui no Ceará e sozinha ir para Itapajé, para levar o movimento pentecostal para nós, trazer, né, para nós, então ela merece realmente também ser homenageada nesse dia, porque ela foi uma mulher importante para o movimento pentecostal. Amém?